E tendo-nos feito a vela, depois que nos separamos deles, fomos diretamente a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. E tendo encontrado um navio que passava pela Fenícia, embarcamos nele e fizemo-nos a vela. E tendo à vista Cipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque ali devia o navio deixar a sua carga. Tendo encontrado lá discípulos, detivemo-nos 7 dias. Inspirados pelo Espírito Santo, diziam eles a Paulo que não subisse a Jerusalém. E passados estes 7 dias partimos, acompanhando-nos todos com suas mulheres e seus filhos até fora da cidade. E, postos de joelhos na praia, fizemos oração. E tendo-nos abraçado uns aos outros, embarcamos. E eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a nossa navegação, de Tiro chegamos a Ptolemaida. E tendo saudado os irmãos, demoramo-nos um dia com eles. Tendo partido no dia seguinte, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha ele 4 filhas virgens que profetizavam. E, tendo-nos demorado ali alguns dias, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e atando-se os pés e as mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim atarão os judeus em Jerusalém ao homem a quem pertence esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isto, nós e os que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não fosse a Jerusalém. Então Paulo respondeu e disse: Que fazeis, chorando e afligindo meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser atado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E não o podendo persuadir, cessamos com as nossas instâncias, dizendo: Seja feita a vontade do Senhor. E depois destes dias, tendo-nos preparado, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason de Chipre, discípulo antigo, em casa de quem nos devíamos hospedar. E tendo chegado a Jerusalém, os irmãos receberam-nos com alegria. E no dia seguinte, foi Paulo conosco à casa de Tiago, onde se tinham reunido todos os anciãos. E, tendo-o saudado, contou-lhes uma por uma todas as coisas que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. E eles, depois que o ouviram, glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus são os que têm crido, e todos são zeladores da lei. Ora, eles têm ouvido dizer que tu ensina aos judeus, que estão entre os gentios, a separarem-se de Moisés, dizendo que não circuncidem os seus filhos, nem vivam segundo os costumes. Que fazer, pois? Certamente a multidão há de juntar-se, porque ouvirão dizer que tu chegaste. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto sobre si. Toma-os contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos dos sacrifícios, a fim de que rapem as cabeças, e saberão todos que é falso o que ouviram de ti, e que caminhas ainda guardando a lei. E, quanto àqueles gentios que creram, nós já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, e purificado com eles, entrou no templo no dia seguinte, anunciando o cumprimento dos dias da purificação, e ficou no templo até que se oferecesse a oferenda por cada um deles. Mas quando estavam a terminar os 7 dias, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, amotinaram todo o corpo e lançaram-lhe as mãos, gritando: Homens de Israel, acudi! Este é aquele homem que por toda parte ensina a todos contra o povo e contra a lei,
e contra este lugar. E, além disso, introduziu gentios no templo e profanou este lugar santo. Porque tinham visto com ele pela cidade Trófimo de Éfeso, julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Agitou-se toda a cidade e juntou-se o povo. E lançando mão de Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. E procurando eles matá-lo, chegou aos ouvidos do tribuno da coorte que toda Jerusalém estava amotinada. Então ele, tendo logo tomado soldados e centuriões, correu a eles, os quais, tendo visto o tribuno e os soldados, cessaram de bater em Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, prendeu-o e mandou-o ligar com 2 cadeias, e perguntou quem era e o que tinha feito. Mas naquela multidão, uns gritavam uma coisa, outros outra. E como por causa do tumulto não pudesse saber coisa alguma ao certo, mandou que o levassem à fortaleza. Quando chegou aos degraus, tornou-se necessário que fosse levado pelos soldados por causa da violência do povo, porque a multidão de povo seguia-o, gritando. Tira-o! Estando Paulo para entrar na fortaleza, disse ao tribuno, É-me permitido dizer alguma coisa? o qual lhe disse, Sabes o grego? Porventura não és tu aquele egípcio que, nos dias passados, levantaste um tumulto e levaste ao deserto 4.000 sicários? e Paulo disse-lhe, Eu, na verdade, sou um judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão desta cidade não desconhecida. Mas rogo-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe o permitiu, Paulo, pondo-se em pé sobre os degraus, fez sinal ao povo com a mão e, fazendo-se grande silêncio, falou em língua hebraica, dizendo,